estou aqui localizando agora o outro lado, a experiência, né? Uma das figuras que eu mais respeito, né? Porque tem uma trajetória fantástica, já ocupou cargos de todo quilate aí. Ele que saiu lá de Getúlio Vargas, né? É hoje uma figura referência em termos de seriedade, em termos de hombridade. Não é do meu partido político, né? E isso não significa que a gente não tenha um bate-papo, um aconselhamento, uma articulação conjunta. Então, por isso eu dou mais valor ainda, né, pelo Odacir Klein ter aceito esse meu desafio de a gente conversar, né? E ainda mais depois que eu tive uma conversa com um jovem empresário, que é exatamente o Diogo Calil. Meu querido ministro Odacir, eu não sei se o senhor ouviu a minha fala antes da sua entrada aqui, né, quando eu referia a sua trajetória, a sua história, o respeito que eu tenho pelo senhor, e dizia, mesmo sendo de partidos políticos contrários, nunca deixamos de tentar construir consensos, de trocar uma ideia, de ouvir um conselho, e eu achei importante trazê-lo por duas razões. Uma, pela experiência política, né? Eu estou muito preocupado com o cenário turbulento nacional, isso me inquieta muito, né? Eu acho que não ajuda a gente migrar para um novo normal, né? Mas também sobre o agronegócio. O senhor que tem total vinculação com o setor de biocombustíveis, né? Da produção agropecuária. Hoje de manhã debatíamos lá na Assembleia o problema dos frigoríficos, que é um outro grande problema, né? Foi secretário, foi deputado, foi ministro, né? Portanto, meu caro amigo Odacir Klein, agradeço imensamente, e nesta linha de discussão, eu queria lhe deixar para que provocasse um pouco dessa conversa, falando da experiência política, do rumo político do Brasil e da produção agropecuária, onde é que o senhor vê as expectativas. O Diogo falou antes aqui dos mercados que se abrem a partir de agora. O agronegócio é irreversível, ele já é um mercado que não tem como parar de se abrir. Mas onde é que o senhor encontra mais perspectivas? Porque a grande bandeira que eu tenho levantado é que tudo isso precisa significar renda ao produtor. E não vem até aqui, se abre o mercado, a gente está com grande perspectiva, mas não significa renda ao produtor, que é o grande drama que eu vejo nesse momento. Ministro Odacir, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, deputados. Aí, agradecer a sua neta aqui, porque ela foi fundamental para a nossa conversa aqui, hein? É verdade, exatamente eu iria iniciar me referindo a isso. Vocês estavam falando anteriormente em que o jovem estava participando da live e depois viria a experiência. Eu estou aqui muito grato, porque eu estou me modernizando. Me modernizando. Nas horas de dificuldade, às vezes, nós crescemos. Esta é a primeira live de que eu participo. Mas olha só que coisa boa. É a primeira live de que eu participo. Eu não tinha ideia de como participava de live. Que coisa boa. E quando eu recebi o convite do amigo, eu tinha que me preparar. Minha neta, que estuda aqui em Porto Alegre, que mora aqui conosco, me assessorou. E agora, na próxima, eu já não preciso mais de assessoria. Já sei como funcionará. Então, primeiro, eu quero começar agradecendo a ela, que me ajudou e me assessorou, e agradecendo ao amigo pelo convite para falar de um assunto tão importante. Que coisa boa. Com relação à questão do agronegócio e a pandemia, eu estou escrevendo algo que um dia eu vou publicar. Estou escrevendo por uma questão até um pouco de terapia de quem está em quarentena. E o título é O Pão e a Pandemia. Eu não sou um fanático religioso, não sou, mas eu tenho minha convicção religiosa, então sei que não agrido usando como exemplo, ou simbolicamente, uma convicção religiosa. Eu moro muito perto da catedral aqui em Porto Alegre, mas não estou conseguindo ir à missa, porque agora nós estamos em isolamento e quarentena. Então, um dia desse, eu estava assistindo à missa,
pelo canal da TV Aparecida, e o evangelho era exatamente o dos discípulos de Emaús. Os discípulos estavam saindo de Jerusalém depois da morte de Jesus, estavam indo para Emaús. Uma pessoa se aproximou deles, começou a conversar, e eles não reconheciam a pessoa, começou a aprofundar conhecimentos evangélicos, e eles não reconheciam, convidaram a pessoa para jantar. Na hora de jantar, a pessoa pegou e repartiu o pão, e aí eles reconheceram pela repartição do pão. Agronegócio é repartição de alimento. Agronegócio é repartição de energia renovável. Agronegócio é garantia de alimentação. E eu sempre digo, nós falamos muito em direitos humanos. O primeiro dos direitos humanos é a vida. E não a vida sem alimento. O alimento é fundamental para a vida. E por isso a atividade do agronegócio é fundamental, juntamente com os cuidados com a saúde, com os cuidados sanitários, para que nós defendamos esse primeiro dos direitos humanos, o direito à vida. Nós estamos vivendo agora um momento em que não se sabe o que se tem pela frente. Eu estou em quarentena há mais de 2 meses. Eu tenho 77 anos de idade, tenho cuidados, não sou um medroso, mas acho que nós temos o dever de ter cuidados conosco e cuidados até com os nossos semelhantes, para que não venhamos, por irresponsabilidade nossa, prejudicar os nossos semelhantes. Quando eu comecei essa quarentena, eu pensei, eu vou ficar uma semana em casa. Dentro de uma semana você vê o que vai ocorrer. Você vê o que vai ocorrer. Eu assistia às entrevistas diárias das pessoas que integravam o Ministério da Saúde à época, e o que eu entendi era o seguinte: é preciso dar um tempo para que nós tenhamos uma estrutura de saúde que possa socorrer as pessoas. A estrutura de saúde existente não está preparada para o enfrentamento de uma pandemia que se propaga com uma velocidade muito grande. Pensava uma semana que vem, eu estou tratando da revista do Fórum Nacional do Milho, eu estou tratando disso, eu estou tratando daquilo, e fui ficando em casa. E ficando em casa eu fui aprendendo. Aprendi a fazer meus comentários no canal Rural por processo eletrônico de casa. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia como ocorreria. Então, fui aprendendo. Mas, neste período, tinha alimento. No mercado, havia alimento. Telefonava para determinados estabelecimentos, traziam alimento na minha residência. E havia pessoas plantando, pessoas transportando, pessoas colhendo, pessoas trabalhando em fábricas, pessoas enfrentando todas estas dificuldades para que nós tivéssemos a garantia da produção de alimentos. O que nós tivemos em termos de mercado? Algumas modificações. Logo que começou esse problema com os frigoríficos, eu liguei para o Carlos Alberto, o diretor, o presidente executivo da Dália, que era a antiga Cosuel, e perguntei como estavam as exportações. E ele me disse, olha, nós tivemos modificação da demanda de determinados produtos no mercado interno. E me deu o exemplo com a suinicultura. Ele me disse, na suinocultura, no mercado interno, se vende muito com valor agregado. Se vende o produto industrializado. E agora houve uma queda de demanda nesse sentido. Então, nós estamos direcionando esta carne sob outra forma de corte para o mercado externo, porque há uma demanda expressiva.
No caso dos lácteos, houve uma queda da demanda de produtos de maior valor agregado. Mas o consumo de leite, consumo de ovos, sensivelmente aumentado. Eu estou usando estas demonstrações para dizer que o mundo é demandante por alimento. Seja qual for o resultado da pandemia, leve quanto tempo levar para nós dela sairmos, nós vamos continuar com o mundo demandando alimentos. Em consequência do que, é preciso que não haja desestímulo ao processo produtivo. E aí, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um problema muito sério, que além da pandemia, além desses problemas com suspensões de funcionamento de frigoríficos, hoje estão todos liberados para funcionar. Além desses problemas, nós temos as questões da estiagem. O amigo conhece bem e tem trabalhado muito nesse sentido. Eu quero, inclusive, destacar aqui o seu trabalho visando a fazer com que nós tenhamos soluções. Mas a estiagem trouxe alguns reflexos muito sérios. O produtor ainda está em processos de negociações de créditos anteriores, está buscando créditos novos e tem que se programar para a próxima safra. Se me perguntarem hoje, o produtor está tendendo a plantar trigo, a plantar milho, ou a plantar soja, o que ele está pensando em fazer? Eu teria que responder, ele está com dificuldades de planejar próxima safra, em muitos casos, por alta descapitalização e necessidade de solução de algumas pendências. Exatamente. Então, nós estamos, neste momento, aqui no Rio Grande do Sul, com esta dificuldade decorrente da estiagem e, ao mesmo tempo, com as dificuldades decorrentes da pandemia. Agora, olhando para frente, nós vamos sair da pandemia. Quando? Não sei. Mas eu estou preparado antes do senhor entrar no olhando para frente, ministro, eu não posso deixar de saudar aqui o deputado Edson, acompanhando aqui, né, o deputado Edson Brum, e o prefeito Rafael Malman, lá de Estrela. Quando nós falamos aqui sobre os frigoríficos, a Estrela, Lajeado, a turma sabe bem aí o drama que está sendo vivido, né? E aí o senhor já entra nessa tônica. Nós vamos sair. Mas como nós vamos sair? Eu quero fazer um registro também com a presença do deputado Edson e do prefeito Malman, fazer um registro do que vem ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul. E até este registro serve para nós falarmos como nós precisamos nos preparar para sair. Eu não sei como nós vamos sair. Agora, ouso sugerir como nós nos preparamos para sair. O deputado Edson é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Esta bancada vinculada ao setor da agricultura, da pecuária, do agronegócio, vem fazendo um trabalho extraordinário. Nós participamos hoje pela manhã ainda de uma reunião com o Ministério Público, Secretaria da Saúde, Secretaria da Agricultura, diversas áreas e representantes das indústrias de proteínas animais e os produtores dos animais para tratar destas questões dos frigoríficos. Eu, no domingo, ainda fiz uma menção nas redes sociais ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo presidente da Assembleia, Hernani Polo, pelo deputado Edson, da Frente Parlamentar, como o trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa. E agora, na reunião que nós tivemos pela manhã, eu não iria falar. No final, o deputado Polo perguntou se eu não queria falar. Eu disse, olha, eu quero principalmente manifestar orgulho por ser gaúcho, pelo trabalho que vem sendo feito. Por quê? Porque está havendo diálogo com responsabilidade e preocupação com a saída da crise. Eu vou usar aqui um simbolismo. O promotor de Lajeado dizia, nós representamos partes. É óbvio. Num processo judicial, há representação de partes.
Mas a parte pode ser o pedaço, e nós estarmos com diversos pedaços, mas a parte pode ser a partilha. A parte pode ser o diálogo. A parte pode ser a interação e a busca de resultados. E esse trabalho vem sendo feito aqui no Rio Grande do Sul, por todas as áreas, com muita dedicação, muita atenção e muita responsabilidade. Por isto, eu não sei quando nós vamos sair da pandemia. Eu não sei como nós vamos sair da pandemia. Mas para que nós construamos saída, para que nós cheguemos a outra margem com condições, é preciso que nós cheguemos nela. E para isso é preciso nós remarmos em conjunto. Então, acho que trabalhos como o que o amigo está fazendo na área parlamentar e gestionando junto aos ministérios, outros parlamentares vêm fazendo também um trabalho dignificante nesse sentido, trabalho como vem sendo feito na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que é um trabalho fundamental para que nós possamos construir resultados positivos. E eu não tenho dúvida, né, ministro, que como nós vamos sair e tal, mas que o agronegócio será decisivo também, isso dá para a gente afirmar, justamente por tudo que o senhor falou. Né? A comida é uma demanda original, assim, não tem como... E o Brasil produz, né? Então, eu estou curioso já por esse livro aí, né? Que a gente possa, o mais rápido possível, conhecê-lo, porque eu sei que a sua capacidade de colocar as questões é muito grande. Mas, ouvindo essa referência da Assembleia, está aqui o Edson, que é um parceirão, nos acompanha ao longo do debate, eu já convidei, quero reforçar, Edson, para nós fazer uma análise sobre política. O Edson, assim como eu, é meio inquieto na posição política, mas o Rio Grande do Sul, eu vejo o seguinte, realmente tem demonstrado. No início eu não gostei muito, o nosso governo estava por uma linha de atrito com a União, indo mais para o lado de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu disse, olha, isso não vai a lugar nenhum. Agora eu acho que voltou para uma outra realidade e a Assembleia, o Hernani, eu sou suspeito para falar, meu amigo de caminhada, né, ministro? Mas a gente fica feliz de ver... eu sei, lembro bem. Essa interação que a gente passa a ter dá realmente uma perspectiva. Está difícil, está duro, mas nós teremos uma expectativa, uma perspectiva positiva. E no início da pandemia, eu também quero confessar para o senhor, eu achei, cancelou Brasília, então vamos ficar uma semana, eu digo, até uma semana capaz de dar até para aliviar a cabeça, né? Mas quando eu cheguei em casa, passou o final de semana, no final de semana ainda, aqui onde eu moro, a gente reuniu os vizinhos ali e tal, parecia que era só uma parada, né? Aí, na segunda-feira, a gente começou a ver, parou. E para quem tem um mandato parlamentar, é incrível, Dacira, a sensação que eu tive, e eu falei com o jornalista, com o Apolos, né? Parecia que, num primeiro momento, a gente não tinha mais mandato, porque nós estávamos dentro de casa, nos sentindo impotentes, a questão federal aí lá de governo, de ajustar tudo isso era realmente muito complicada, mas nós pudemos ir nos realocando, nos reacomodando, né? E hoje eu estou vendo o seguinte, eu tenho tido uma produção, confesso que cansa mais, porque você está em casa, essa noite eu dormi na sala, era 4h30 da manhã, eu estava até assistia no Terra Viva, o próprio secretário de Agricultura, às 4h30 da manhã falando, fica a televisão ligada, o WhatsApp, a gente não dorme, de manhã já deu uma limpada na cozinha, a esposa e a filha dormiram um pouquinho mais, quando acordaram eu já vim para as reuniões, a rotina é mais massacrante, mas a gente conversa com certeza com mais lideranças do que naquela rotina normal, que para ir a Getúlio Vargas você levava 4 horas só de viagem, sinal de celular não tinha, aí tinha que chegar lá para fazer uma reunião. Hoje você conversa muito mais com as pessoas e consegue ter proatividade maior. O que eu ressinto apenas é da nossa ausência física em Brasília, né? Porque tem coisas, você falou aqui da questão outras coisas, que se a gente estivesse em Brasília, seriam mais fáceis de articular, inclusive de colocar pressão em cima de alguns assuntos.
Ausente aqui, você depende de atender o telefone, de responder a mensagem. Às vezes não é naquele time efetivo que a gente precisaria ter, né, ministro? Mas realmente as coisas estão mudando e o agronegócio ele tem a adaptação desse novo momento, mas tem o essencial, que é a produção de alimentos, né? E a nossa luta deve ser perseguir renda ao produtor. Porque se nós temos seca aqui, no Centro-Oeste tem gente que fechou o negócio com a soja a R$70, mas não travou o dólar. Nós temos casos de pessoas que vão colher bem e vão ter menos renda de quem perdeu a safra aqui. É uma loucura isso no Brasil, né? Então, é um grande desafio e, como o senhor disse também, a falta de previsibilidade, né? Esse é o grande erro da política agrícola do nosso país. Então, eu queria dizer que, para mim, isso foi uma alegria enorme, porque saber que foi a primeira live me deixa com uma alta responsabilidade aqui, né? E agora, nós dois já sabemos lidar com o computador também, porque eu também não lidava. A gente que tem vida política parlamentar, tem assessoria, acaba ficando meio acomodado, né? Mas eu aqui em casa tive que me virar, né? Eu ainda não consegui ligar a impressora, porque eu comprei um violão e eu tenho que, de volta e meia, tocar um violãozinho, né? Eu quero imprimir as letras da música e não consegui ainda ligar a impressora. Mas é uma tarefa que eu vou conseguir. Eu queria que o senhor deixasse, o senhor já deixou uma mensagem de otimismo, né? Uma mensagem de... Mas que o senhor reafirmasse a nossa posição como brasileiros, como gaúchos, de enfrentar isso e, principalmente, de estarmos unidos para reconstruir aquilo que virá depois, porque eu penso que a tarefa posterior ela será mais árdua, mas ela é possível, né? E nós vamos ter que juntos construirmos tudo isso. Para deixar a mensagem, eu vou usar um outro exemplo bíblico. O milagre da multiplicação dos pães. Olha aí. Dos 4 evangelistas, um diz que quando Jesus perguntou, o que nós temos aqui para comer? Um deles não disse, nós temos 5 pães e 2 peixes. Diz, um menino tem 5 pães e 2 peixes. Havia próximo ali dos discípulos, dos apóstolos, um menino que tinha um cesto, 5 pães e 2 peixes. Se o menino tinha pão e peixe, é porque alguém plantou. Eram 5 pães de cevada. Alguém plantou. Se tinha peixes, alguém pescou. É muito importante no momento em que se fala daqueles que estão se doando, falar a respeito dos que correm riscos investindo na produção de alimentos. Algumas distorções de ponto de vista muito grandes a respeito da atividade de quem produz, e eu estou muito à vontade. Eu nunca fui. Eu sou um urbano, eu tive uma vida vinculada ao agronegócio. No dia 2 de janeiro do ano que vem, eu completarei, minha carteira profissional prova 60 anos de atividade, iniciando numa cooperativa de pequenos produtores como auxiliar de contabilidade. Eu até vou escrever um livro, vou aproveitar esse período de isolamento sobre 60 anos de legislação cooperativista. Eu não vou escrever sobre a minha trajetória, porque fica meio pedante, né? Eu quero escrever sobre 60 anos de legislação cooperativista e da importância do setor, da importância de cooperar, da importância de buscar soluções para problemas, sem que alguns invistam na atividade. Nós não temos alimento, nós não temos energia renovável. O amigo, como presidente, inclusive, da Frente Parlamentar do Biodiesel, conhece bem isso, foi o criador daquela frente parlamentar, a importância da energia renovável, que resulta também da produção agrícola e da própria pecuária, o sebo no biodiesel. Esta atividade precisa ser remunerada. Todos nós precisamos